Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de culto dominical esta manhã. Eu sei que alguns já estivemos juntos na nossa reunião de oração às 9 horas. Alguns também já estiveram connosco na nossa escola dominical. Hoje foi um momento muito interessante da vida de Esther, um momento crucial da história. Agora nós estamos juntos para poder abrir a palavra do Senhor, para meditar nela, para pensar e também para adorar o nosso Deus. Nós o fazemos porque nós cremos na soberania do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso que merece verdadeiramente a nossa adoração. E nós começamos este tempo exatamente meditando nisto enquanto cantamos ao nosso Deus digno de adoração, que é um Deus poderoso. De facto, nós cremos neste Deus Criador, é um Deus poderoso, é um Deus soberano que tem controle sobre todas as coisas. É claro que neste exato momento que estamos a viver, a situação de uma pandemia,
em que um pequenino vírus está a simplesmente mudar tudo aquilo que é a vida considerada normal no planeta inteiro, muita gente está a levantar questões a respeito de Deus, da sua existência ou da sua bondade. Não é que seja uma novidade, isto é um conceito relativamente comum e a dificuldade que é colocada é sempre a mesma. Não é novo, desde o livro de Salmos, pelo menos, mas certamente anterior, já havia aqueles que tinham dificuldade em acreditar na existência de Deus. O salmista, no Salmo 14, começa o salmo dizendo exatamente assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. O problema que tem-se levantado agora é o mais comum de sempre. É a dificuldade em entender a existência de um Deus todo-poderoso e bom e, ao mesmo tempo, a existência do sofrimento. A interpretação das pessoas é que se estamos a viver um momento de tanta dificuldade no mundo inteiro, então é porque Deus não existe, ou então, se existe um Deus, não tem todo o poder para realmente controlar a situação, ou então tem todo o poder, mas não quer fazê-lo porque, na verdade, não é um Deus bom, não é um Deus de amor. É interessante porque este conceito e esta dificuldade das pessoas tem a ver com teologia. E talvez o irmão pense assim, mas teologia, toda a gente tem conceitos teológicos, sem dúvida nenhuma, todos têm. Alguns percebem melhor do que outros que têm estes conceitos, mas todos os temos. E tantas vezes o conceito teológico é a dificuldade para compreender a mensagem de Deus ou a palavra do Senhor. Exemplo do Antigo Testamento. Os povos do Antigo Testamento acreditavam que havia uma ligação muito grande entre os seus deuses e a situação do povo. O povo precisava de Deus, mas de certa medida Deus também precisava do povo. Então, quando um povo qualquer, era derrotado em batalha ou era feito escravo por outro povo, significava que o seu Deus tinha sido derrotado. O seu Deus tinha deixado de ter verdadeiros adoradores, porque um povo derrotado não tinha muita vontade de adorar o seu Deus. Então, evidentemente, que não interessava a este Deus permitir que o seu povo fosse derrotado, porque ele precisava deste Deus, deste povo e da sua adoração. Este era um conceito teológico comum entre os povos da Antiguidade, no Oriente, e era um conceito que passou também para o povo de Israel. É por isso que, a certa altura, quando os profetas vinham anunciando e dizendo: vocês vão ser castigados, Israel vai ser destruído, a nossa cidade vai ser desmontada e nós vamos ser levados para o cativeiro, a maioria da população dizia assim: isto não faz sentido nenhum, teologicamente falando, isto é estúpido, porque evidentemente que Deus não vai permitir que isto aconteça, porque seria uma vergonha para Ele, nós somos o seu povo, Ele precisa de nós. Os profetas que lidaram com a profecia do exílio lidaram com esta dificuldade, em particular a partir de Isaías. Nós vimos isto de forma muito flagrante com Jeremias. Hoje em dia, existem conceitos populares a respeito de Deus e do homem e a vida. E estes conceitos dificultam a compreensão de Deus e a realidade que estamos a viver. Nós queremos meditar com os irmãos nesta manhã brevemente em 3 destes conceitos muito comuns. Conceitos que certamente os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho têm, talvez alguns parentes. Atenção, de repente alguns crentes também o têm. Estes conceitos têm um perigo muito grande, porque sendo uma verdade apresentada pelo mundo, elas têm um fundo de correção. Mas na verdade são uma grande mentira do inimigo. E estas mentiras são as piores. São aquelas mentiras que têm um bocadinho de verdade. Porque se elas não tivessem nada, eram mais fáceis de ser identificadas. Mas como há alguns aspectos de verdade nesta mentira, podemos dizer que ela é uma meia mentira. Mas uma meia mentira é uma verdade inteira. Pensemos então nestes conceitos. O que é que o mundo pensa? Qual é a razão que pode existir? Ou seja, qual é o fundo de verdade destes conceitos? Quais são os problemas destes conceitos? E qual é a resposta bíblica? Começamos com um conceito que é muito básico e hoje em dia um grande obstáculo para esta questão da pandemia, que diz assim: Deus só quer que sejamos felizes. Este é um conceito repetido com muita frequência e as pessoas falam dele com muita tranquilidade. Existe alguma verdade neste conceito? Com certeza há alguns pontos. Nós sabemos que Deus é um Deus criador. Nós cremos que Deus fez o homem e Ele deseja, de facto, o melhor para a sua humanidade. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, diz a palavra, e, portanto, nós queremos que Deus tem todo o cuidado para com o homem. A Bíblia diz que Deus deseja o melhor para o homem e certamente não deseja que ele viva em sofrimento. Este é um conceito bíblico
que poderá servir de alguma base a esta questão. Quais são as ideias subjacentes e os problemas deste conceito? São dois. Um no que diz respeito a Deus, outro no que diz respeito à felicidade. O conceito diz: Deus só quer que sejamos felizes. Mas quando as pessoas dizem isto, elas estão fazendo uma imagem de Deus que é bem diferente da Bíblia. Este Deus apresentado neste conceito é uma espécie de Pai Natal cósmico. Ele está sentado, algures, à espera de que alguém se sente no seu colo e apresente a sua lista de compras. Como nós costumamos ter na época do Natal, não é? Se calhar agora com a pandemia não vai haver mais. As criancinhas vão lá no local onde há um grande trono e há um velhote com umas barbas brancas e senta no colo e conta ao Pai Natal: eu quero isto, aquilo e aquilo outro. Este conceito é um conceito que idealiza Deus desta maneira. Deus é um grande Pai Natal que está sentado no céu à espera que nós cheguemos a Ele e apresentemos as nossas dificuldades ou coloquemos diante dele os nossos pedidos. E se este de facto é o conceito que as pessoas têm, nós podemos dizer que se elas têm dificuldade com a existência deste Deus, nós também não temos, porque ele não existe, pelo menos biblicamente falando. O outro problema deste conceito é a ideia de felicidade. Felicidade aqui é a felicidade no sentido do bem supremo da humanidade, ou seja, o bem supremo do homem é a felicidade. E que é felicidade aqui? Felicidade é tudo aquilo que nos traga consolo, conforto, prazer. Aquilo que torna a vida agradável. Então somos felizes quando a vida é agradável. O que pode excluir uma porção de coisas que são muito importantes, como por exemplo o trabalho. O trabalho nem sempre é agradável, logo não é felicidade, logo não deve ser uma coisa boa, logo ficamos com raiva de quem inventou o trabalho. Este conceito nos diz que, de facto, Deus só quer que sejamos felizes. Ou seja, este Deus, Pai Natal cósmico, tem como único objetivo da sua existência, ele não serve para mais nada. Ele não é verdadeiramente útil para mais nada. Ele só serve para que nós não tenhamos nenhum problema, mas possamos viver uma vida agradável, tranquila. E neste conceito, esta pandemia faz muita confusão. A pandemia trouxe uma série de alterações à nossa vida. Ela trouxe certamente sofrimento com as famílias daqueles que ficam doentes, sofrimento porque houve um aumento da mortalidade em alguns países, sofrimento porque as pessoas deixaram de poder fazer aquelas coisas que lhe traziam a tal felicidade. Sair para ir ter com os amigos, tomar um café, ir a um centro comercial, gastar o seu dinheiro em compras, enfim, divertir-se numa discoteca, num cinema, seja onde for. E sendo que este Deus, cuja função é apenas trazer felicidade, permitiu esta pandemia para as pessoas, nesta ocasião, este Deus então não faz sentido. E começam a duvidar da existência dele. Qual é a resposta bíblica para este conceito? A Bíblia nos diz que realmente Deus é um Deus bom e santo. Ele é um Deus de amor. Atenção, veja bem, a Bíblia não diz que Deus tem amor ou que Ele ama. A Bíblia diz que Deus é amor. O conceito mais puro e correto de amor, amor no sentido verdadeiro, amor de fazer o máximo para que o outro tenha o melhor, deriva da essência de Deus. Ele não pode deixar de amar porque Ele é amor. Nós não somos amor. Nós às vezes amamos, às vezes odiamos. O nosso amor é muitas vezes apenas sentimento e ele varia imenso. Por isso nós podemos eventualmente deixar de amar. E muitas vezes é isso que se diz, o amor acabou. Biblicamente falando, o amor não acaba, porque o amor verdadeiro tem a sua origem em Deus e isto é a sua essência, não pode acabar. Este Deus que é bom, este Deus que é criador, um Deus que ama porque é amor, ele deseja o melhor para o homem. Só que o melhor que Deus deseja para o homem não é necessariamente o conceito de felicidade que o mundo hoje em dia tem. Deus sabe que o melhor que o homem precisa é andar com Ele, porque Deus o criou à sua imagem para que o homem pudesse andar com Deus. Logo, aquilo que torna a vida do homem difícil, aquilo que quebra o conceito de bem-estar na vida do homem, não é a falta destas coisinhas que nós achamos que são importantes na vida, é o estar afastados de Deus. É aquilo que nos separa do Criador. Biblicamente falando, aquilo que nos separa do Criador é pecado. Pecado concebido como rebeldia, como desobediência. O homem escolheu ficar separado de Deus. E ao ficar separado de Deus, o homem perdeu isto que era tão importante e que lhe permitia viver uma vida em plena satisfação. O que é que Deus faz?
como Ele deseja o melhor para nós, Ele então oferece um meio para que nós possamos voltar à ligação com Ele. Isto significa que Deus vai permitir nas nossas vidas tudo aquilo que for necessário para que nós, de alguma maneira, possamos voltar a Ele, incluindo, por vezes, algum tipo de sofrimento. Porque Deus sabe que, por vezes, algumas dificuldades que passamos são as necessárias para que nós possamos voltar a Ele. Neste conceito, quando olhamos para a pandemia, a realidade é diferente. Quantas pessoas estão a repensar a sua vida nesta pandemia? Quantas pessoas estão a perceber as verdades sobre os valores realmente importantes durante este tempo? Como é que o nosso planeta e a própria natureza estão a recuperar durante este tempo de pandemia? Tudo isto nos dá uma perspectiva diferente, porque o Deus da Bíblia é um Deus que vai agir para o nosso bem, mesmo quando aquilo que acontece não é necessariamente aquilo que nos traz mais felicidade no conceito da humanidade. O segundo conceito, também muito comum hoje em dia, é um conceito que diz simplesmente ouça o seu coração. Há alguma verdade neste conceito? Sim, de facto, nós podemos dizer que uma autoanálise periódica é bastante útil. A Bíblia diz que Deus nos criou com capacidade racional e, portanto, nós devemos usar o raciocínio e não ser como os animais. A própria Bíblia muitas vezes, o próprio Deus muitas vezes chama a atenção do homem e diz: não sejam como os animais, não sejam como as bestas, sejam ensináveis, usem a vossa cabeça para pensar. A Bíblia também nos diz que Deus nos deu consciência. A consciência é algo que vai além do próprio raciocínio, tem a ver com a nossa parte espiritual e nos dá aqueles conceitos de justiça, de certo, de errado, de bom, de mau. Ora, a consciência é algo que está dentro de nós, podemos dizer assim. Tem a ver com ser capazes de perceber aquilo que lá dentro é dito. Pode surgir de muitas maneiras diferentes, mas todos nós percebemos isto. É claro que a consciência pode ser colocada num canto da nossa vida e pode ser pisoteada. Há pessoas que deixam de estar conscientes do próprio mal que fazem, de tantas vezes que o fizeram e repetiram, já não sofrem mais com aquilo que fazem de errado. Este conceito dá alguma pitada de verdade à ideia de ouça o seu coração. Nós precisamos, muitas vezes, ouvir a nossa consciência e parar para perceber realmente o que é que se passa connosco. Qual é a ideia, no entretanto, subjacente a este conceito e o que é que há de errado com ele? Este conceito, que é um verdadeiro mantra da cultura atual ocidental, é um mantra, por exemplo, da Disney e dos filmes de Hollywood, ouça o seu coração. Tem a ver com a ideia de que o homem é essencialmente bom e de que dentro do seu coração ele vai encontrar tudo aquilo que ele precisa para tomar boas decisões. Este conceito é repetido, por exemplo, muitas vezes em filmes na hora de necessidade de uma tomada de decisão. A pessoa precisa escolher alguma coisa, ela precisa optar por um caminho, ela precisa perceber se deve fazer isto ou aquilo. Então alguém com muita sabedoria diz ao personagem, olhando nos seus olhos de forma muito profunda: ouça o teu coração, siga o seu coração e vai correr tudo bem. Este é o conceito que está por trás desta ideia. Este conceito é repetido de forma muito sistemática e deixa a ideia de que nós devemos ouvir as nossas emoções, devemos prestar atenção aos nossos desejos, que os nossos instintos naturais vão nos guiar no melhor caminho e que tudo o que nós precisamos realmente é parar, ouvir direitinho o que é que o nosso desejo diz naquela hora e seguir este desejo, porque se nós o fizermos, no fim vai correr tudo bem. O problema desta visão é que ela não conta com o pecado e com a corrupção que o pecado trouxe às nossas vidas. Ao separarmos-nos de Deus, nós nos colocamos no raio de ação do nosso inimigo, aquele que tenta nos prejudicar, e ele trouxe tudo o que havia de errado e de mau ao nosso coração. Ao nos separarmos de Deus, nós perdemos o controle que nós tínhamos quando nós vivíamos em plena comunhão com Ele, e as nossas emoções passaram a ser algo completamente desgovernado. Ouvir as nossas emoções como guia da nossa vida é simplesmente apanhar um comboio desgovernado. É simplesmente seguir uma montanha russa, porque todos nós sabemos que de manhã podemos acordar muito satisfeitos, mas alguma coisa acontece no caminho do trabalho e nós já chegamos lá zangados e chateados. Ou podemos acordar muito deprimidos e sem vontade de fazer nada e de repente alguém nos dá uma notícia muito boa e já estamos sorridentes e alegres. As emoções variam, mudam muito. Dependem daquilo que está a acontecer à nossa volta e nós somos muito vulneráveis às circunstâncias. Tomar decisões baseadas nisto, que é uma verdadeira gangorra, para cima e para baixo, certamente não vai ser bom para nós.
Se nós olharmos para apenas as nossas emoções e o nosso coração, provavelmente nós não vamos encontrar muita coisa boa. Nós olhamos à nossa volta e ouvimos as notícias e percebemos quanta maldade o homem é capaz de fazer aos seus próprios, às vezes à própria família. Esta semana nós em Portugal fomos bombardeados com a notícia de uma situação dramática em que um pai acaba por confessar que matou a sua própria filha de forma cruel e violenta. Os pais são capazes de fazer isso, as mães são capazes de fazer isso, nós somos capazes de fazer isso e vamos ouvir o nosso coração? Qual é a resposta bíblica a este conceito? A Bíblia nos diz que o coração é, sobremodo, enganoso. É isso que a palavra diz. A Bíblia nos diz que nós podemos ser enganados com muita facilidade. E desde que o inimigo das nossas almas nos enganou a primeira vez, ele com muita facilidade nos engana. A Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem de Deus para viver junto com Ele, mas que, diz a palavra de Deus em Romanos, todos pecaram e por isso estão separados do brilho, da glória, da luz, da verdade de Deus. E por causa desta separação não há nenhum justo. Não há ninguém que busque verdadeiramente a Deus. A Bíblia nos diz que quando nós olhamos para o nosso coração, nós vamos encontrar muita corrupção, vamos encontrar muita coisa feia, vamos encontrar muita coisa suja, vamos encontrar muita escuridão. E certamente não é por aí que nós devemos nos guiar. A palavra de Deus nos diz que olhar para o nosso coração à procura de resposta é um beco sem saída. Quando a cultura à nossa volta nos diz, olha para o teu coração, certamente ela tem dificuldade de compreender aquilo que se passa em relação a esta pandemia que está à nossa volta. Porque ao olharmos para o coração e pensarmos nas nossas emoções, nós não pensamos em nada bom olhando para a pandemia. Ela tem trazido angústia, ansiedade, depressão, as pessoas ficam irritadas, estão zangadas umas com as outras, estão ansiosas por poder sair de casa. Nada de bom pode existir. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não temos que olhar para o nosso coração, nós temos que olhar para cima. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. E nele nós encontramos algo muito superior para a qualidade da nossa vida. O terceiro conceito que eu quero partilhar com os irmãos, que está à nossa volta de forma sistemática e que faz parte da dificuldade das pessoas em relação a esta situação que vivemos, é o conceito de que a liberdade é um bem supremo e que cada um deve viver a sua própria verdade. A liberdade é a coisa mais importante. Todos nós somos livres para viver a nossa própria verdade. E se eu for suficientemente honesto e sincero, vai correr tudo bem porque é só isso que eu preciso. Eu tenho liberdade para viver a minha verdade e é só isso que eu preciso viver. Este é o conceito que nos é impingido hoje para nós aceitarmos tudo aquilo que são variações, por exemplo, da família tradicional, do casamento segundo o conceito bíblico. É aquilo que nos é impingido para que nós possamos aceitar a homossexualidade e todos os outros tipos de alterações da vida sexual que têm sido impostas. É algo que nos é dito para nós termos que aceitar o conceito do aborto, da eutanásia, etc. Somos livres, temos a nossa própria verdade, tudo o que temos que ser é ser sinceros com a nossa própria verdade. Há algum conceito correto nesta ideia? Bem, sinceridade é algo muito importante. Viver uma vida honesta e franca é certamente importante. Enganar as pessoas ou querer enganar o nosso próprio coração, sem dúvida que é muito mau. É importante que sejamos sinceros e honestos e sejamos capazes de expressar aquilo que verdadeiramente se passa dentro de nós. Também é importante nós percebemos que a liberdade é um conceito dado por Deus. Deus nos fez livres e nos deu a liberdade. E se foi algo que Ele nos deu, certamente é algo importante, algo valioso que nós devemos preservar. Estes são conceitos corretos dentro desta ideia. Então, quais são os problemas por causa das ideias subjacentes a esta ideia? Bem, o mundo ocidental transformou a liberdade hoje num verdadeiro Deus ou deusa. Quando falamos em liberdade, nós estamos a expressar o direito de cada um querer e fazer aquilo que apetece. O homem ocidental, no seu individualismo extremo, defende que cada um de nós pode aceitar aquilo que lhe apetece e pode e deve fazer aquilo que quer. E há muitos motes de empresas e de várias outras coisas que incentivam as pessoas exatamente a isto. Não se restrinja, não se domine, cuidado com a castração, viva como você quiser, seja você mesmo, viva a sua liberdade e a sua própria verdade.
Neste conceito há uma rejeição significativa de soberania. E quando falamos em Deus como um Deus soberano, supremo, o homem não gosta desta ideia. É por isso que cada vez mais vamos tendo dificuldade com a autoridade. As crianças que já nasceram e estão a crescer sobre este conceito popular hoje não aceitam os professores na escola. Acham que têm direito de lhes bater. Acham que os professores não podem impingir ao aluno ou dizer ao aluno que ele tem que fazer qualquer coisa porque ele é livre para fazer aquilo que lhe apetece. Esta ideia impõe os seus próprios conceitos sobre a ideia de tolerância. Mas, na verdade, estamos a viver um mundo cada vez mais intolerante, porque o homem que defende este tipo de liberdade, no fundo, está a defender a sua própria liberdade e a sua própria verdade. Porque assim que chega à verdade ou à liberdade do outro, que é contrária ao que pensa, imediatamente o outro é classificado como mau, como ruim, como estúpido, como maligno. E é isto que nós vamos vendo cada vez mais. O diálogo e o discurso vai perdendo a educação. Hoje em dia nós muitas vezes confundimos sinceridade com falta de educação. As pessoas acham que podem simplesmente dizer aquilo que lhes apetece e ao abrirem a sua boca e falarem tudo aquilo que lhes vem à cabeça, estão sendo muito honestas e sinceras. Muitas vezes o que elas estão sendo é profundamente mal educadas. Elas estão mostrando falta de controle das suas emoções. Falta de capacidade de pensar primeiro antes de falar. Falta de capacidade de dominar o seu próprio instinto, porque nós não somos bichos raivosos. Nós somos pessoas capazes de pensar. Este conceito confunde autenticidade com confiabilidade. Alguém pode ser muito autêntico no sentido de dizer realmente aquilo que pensa e, no entretanto, não ser digno de confiança, porque confiabilidade tem a ver com caráter. O indivíduo pode ser autêntico neste sentido e, no entretanto, não merecer qualquer tipo de confiança da nossa parte. A defesa do homem que fala sobre a liberdade desta maneira, no fundo, é o seu próprio hedonismo ou o seu próprio prazer. A resposta bíblica é que nós somos feitos livres, não para fazer o que nos apetece, livres para fazer aquilo que é certo, livres para fazer aquilo que é correto. No mundo sem absolutos, isso é loucura, porque se não há absolutos, não existe algo que é correto. Mas a Bíblia nos diz que reconhecer os absolutos estabelecidos por Deus é a única maneira de viver a vida correta, a vida boa. A Bíblia nos diz que há, sim senhor, absolutos. E nós sabemos isto. A pessoa pode ter muita vontade de saltar do 10º andar porque acha que vai voar. Isso não vai fazer com que ela voe, porque há uma lei chamada gravidade que vai fazer com que essa pessoa vá cair e ela vai morrer, independentemente daquilo que ela pensa, da sua liberdade ou da sua verdade. E, igualmente, existem verdades do ponto de vista espiritual e estes não podem ser alterados. Aquilo que o homem semear é isso que vai colher. Existe uma verdade e esta verdade não é um conceito filosófico, é uma pessoa que viveu aqui na Terra e que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a nossa verdade só vai ser válida no sentido em que ela estiver em comunhão e em ligação perfeita com esta verdade que é Jesus. Para o crente que acredita num Deus criador, um Deus bom, um Deus justo, que realmente quer o melhor para o homem, a pandemia não é um problema ou uma dificuldade. Nós podemos perceber perfeitamente que Deus permite todas estas coisas para que nós possamos buscá-lo mais intensamente e receber dele as bênçãos que ele tem para nos dar. Para aquele que crê no Senhor, esta pandemia pode inclusive ser uma oportunidade para nós pararmos, ouvirmos melhor a voz de Deus, corrigirmos os nossos erros, vivermos uma vida melhor dentro dos valores e dos conceitos que são verdadeiramente importantes. É por isto que, para nós, como crentes em Jesus, este não é um tempo necessariamente de angústia, é um tempo de comunhão, é um tempo diferente, mas de contemplação do nosso Deus. E por isso, nós vamos aprender este cântico muito belo, que fala sobre a realidade de um Deus Criador que nós queremos buscar e contemplar. Quem formou os mares ao falar, quem contou as areias do mar, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla
Que bom nós podemos crer neste Deus que é soberano. É tão importante nós podermos ter uma rocha na qual nós podemos construir a nossa vida, a nossa existência. Nós não estamos soltos naquilo que é a verdade de cada um. Nós temos uma verdade que é absoluta. Querido Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és um Deus extraordinário. Nós queremos, Senhor, que tu és um Deus supremo, soberano. Nós queremos que tu és um Deus de amor e nós queremos, Senhor, que o teu cuidado para connosco se estende mesmo no meio das dificuldades. Nós te rogamos por aqueles que estão a viver em tribulação maior, que o teu consolo e a tua paz possa chegar às suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a perceber este tempo diferente, estas mudanças que estão a acontecer, como conceitos que tu permites, como situações que tu permites para que nós possamos aprender a viver vidas melhores, vidas contigo, vidas próximas da vida que Jesus viveu. Rogamos-te, Pai, que nos dês capacidade de viver assim e ser o sal e a luz que tu queres que sejamos neste mundo em trevas. Este é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar connosco, meu irmão. Logo mais, às 18h30, nós estaremos juntos. Vamos continuar a meditar no Sermão do Monte. Estamos a pensar na realidade da oração e na resposta que o Senhor dá. Ele promete que quando nós pedimos, Ele responde. Mas responde com o quê? Se quiser, venha estar connosco logo mais às 18h30. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com cada um de nós.